Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Hoje nós vamos falar e precisamos falar da mediocridade que é essa seleção brasileira nesse atual momento. A seleção perdeu para o Paraguai por 1-0, com um belo gol, né, do cara ali de trivela, cara, de fora da área, batendo ali de 3 dedos em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. O Paraguai venceu o Brasil. Algo que não acontecia há 16 anos. Então vamos falar sobre essa mediocridade, sobre o quanto se tornou comum esse time do Brasil, que apesar de agora no comando do Dorival Júnior ter apenas uma derrota, né, estatisticamente tem apenas uma derrota, mas cara, tem muito empatezinho aí amargo e tem muitas também vitórias que acabaram, né, disfarçando alguns problemas de jogos que poderiam ter terminado empatados. Acontece que dentro dessa mediocridade, né, nesse estágio do comum que a seleção brasileira se encontra, o técnico Dorival Júnior, ele espera que os jogadores da seleção brasileira resolvam para ele dentro de campo. O técnico Dorival Júnior está apostando, já que o Brasil é um nada dentro de campo, ele está apostando que algum jogador com algum lampejo consiga resolver para ele a situação do jogo e aí ficar resolvido para o Brasil. Acontece que ninguém resolve nada para o Dorival Júnior dentro de campo. E os jogadores dentro de campo aguardam o técnico Dorival Júnior ter soluções criativas, inventivas, taticamente fora de campo para resolver o jogo. E o técnico Dorival Júnior, fora de campo, criatividade, inventividade, organização tática de algo para que o Brasil possa ser muito bem elaborado, não tem nada. Então é aquilo. O Dorival Júnior espera que os jogadores resolvam para ele, os jogadores não resolvem para o Dorival Júnior e os jogadores estão esperando que o técnico Dorival Júnior faça alguma coisa para resolver. O técnico Dorival Júnior não faz nada. Eles se merecem. A verdade é essa. Eles se merecem. No estágio que a seleção brasileira está, o técnico Dorival Júnior combina com a seleção e no estágio que esses jogadores estão, eles combinam com a seleção. Então, assim, existe ali, eles estão se comunicando muito bem. Falta iniciativa dentro de campo e falta inventividade, falta elaborar algumas situações, circuitos fora dele. O Brasil é um exato nada, não tem nada dentro de campo, um time muito, mas muito pobre tecnicamente e que nos melhores momentos da partida é um lampejo. E aí dentro desse lampejo, um destaque ali para o Rodrigo, que tecnicamente é um jogador que tem uma condição técnica, né, aguçada, um cara que consegue, é o mínimo, né, conduzir bola, consegue buscar uma tabela, tenta uma finalização de fora da área de perna esquerda, tenta um chute até de perna direita, sua perna mais forte, uma tabelinha ali, um drible um pouco mais curto. Então ele consegue. Tirando isso, é muita correria, mas um excesso de correria, é muito bate e volta, um excesso de bate e volta, é muito suor, transpira muito e pouca inspiração de todos os jogadores. Jogadores até que estão acostumados a resolver os jogos em seus clubes, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, na seleção brasileira, nessa seleção no atual momento, comum. Se torna um jogador comum, que tem velocidade, que tem habilidade, mas nada disso é empregado no seu jogo. Uma enorme carência da seleção brasileira de iniciativa dos seus atletas e esses atletas conseguirem corresponder, fazer o mínimo, não tem nada. E por outro lado fica um Dorival, que está refém a essas situações. A aposta do Dorival é, bom, vamos esperar dar um lampejo aqui, um lampejo do Vinícius Júnior, um lampejo do Rodrigo, aí ele coloca lá o Luiz Henrique, aí busca um lampejo do Luiz Henrique, aí coloca aí tem ali o Paquetá, busca um lampejo do Paquetá, muita transpiração desses jogadores. Mas na realidade são jogadores que assim não têm iniciativa para conseguir resolver o seu jogo. Com isso, o Brasil vai ficando nesse círculo. Se vocês observarem o jogo do Brasil, ele é uma ciranda de vamos ver quem resolve, vamos ver qual vai ser a mexida, porque eles não têm iniciativa dentro de campo. Se o Dorival Júnior não planejar o jogo para eles, não conseguir fazer com que tudo, taticamente, tecnicamente, eles não vão conseguir solucionar o jogo para vocês, porque também são jogadores, muitos, né, extremamente superestimados. A melhor maneira de você conviver com essa seleção brasileira, eu digo conviver, eu não estou dizendo torcer. A melhor forma de você conviver com essa seleção brasileira, ou seja, você conseguir acompanhar, você conseguir assistir, porque ela é intragável. Essa seleção brasileira é intragável. É muito difícil você engolir. Mas para você conseguir conviver com ela, acompanhar os jogos, você tem que se desgrudar completamente do passado.
Se você assistir essa seleção brasileira com memórias do passado, querendo que essa seleção reproduza o que já foi feito no passado, ficar comparando, você não vai conseguir acompanhar. É impossível. Você vai se frustrar na frente da televisão. É impossível você acompanhar essa seleção brasileira tendo qualquer lembrança passada para você ficar rememorando. Impossível. É impossível. Você não vai conseguir acompanhar. Então, primeiro, para você acompanhar essa seleção brasileira, para você, né, conseguir ali, você tem que se desgrudar. Porque qualquer referência que você faça de décadas anteriores, você vai achar isso abaixo do medíocre. E a gente tem que, né, entender bem qual é a medíocre, né? Bem mediano mesmo. Comum. E aí a gente vai para a tabela, né? A classificação. Pô, Godoy, o Brasil vai ficar fora da Copa? Não, não vai ficar fora da Copa. Não vai ficar fora da Copa. Até porque vale lembrar que dentro agora dessas eliminatórias já há uma modificação que foi promovida, né, pela FIFA, uma Copa do Mundo com 48 seleções, onde 7 seleções do continente vão para a Copa do Mundo, né? Você tem ali a repescagem, então você tem uma oportunidade. O Brasil está em quinto, com 10 pontos, mesmo número de pontos da Venezuela. A Venezuela está buscando a sua classificação pela primeira vez para a Copa do Mundo, vai encaminhar essa classificação se mantiver essa competitividade durante aí as eliminatórias, o número de vagas, né, como a gente falou, aumentou. O Brasil está um pontinho atrás do Equador, mas era para estar 4 pontos atrás do Equador, onde esportivamente, dentro de campo, é que o Equador recebeu uma penalidade e aí ele precisou perder, ele começou as eliminatórias, né, com menos 3 pontos. Uma seleção como a equatoriana, que começou as eliminatórias com menos 3 pontos, no atual momento ela tem 1 ponto a mais do que a seleção brasileira. Então já mostra de fato essa mediocridade. Uma seleção que está em quinto, tendo apenas 10 pontos e que perde para a seleção do Paraguai com jogadores que atuam no futebol brasileiro, cara. Então assim, essa grife gringa, perdeu para jogador com Isidro Pita, centroavante do Cuiabá. O goleiro é o do Botafogo, mas não é o goleiro titular do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. É o Gatito que tá ali, cara, mas, pô, nem entra nos jogos do Botafogo, longe de buscar uma titularidade. O Botafogo tem um goleiro titular, que não é o Gatito. Fora ali, ó, é o Gustavo Gomes ali do Palmeiras, mas que nem tava ali. Cara, então assim, vários outros jogadores. Então, assim, um vexame, uma vergonha essa falta de competitividade. E assim, aquilo, né? Tratar como comum. Infelizmente, a melhor maneira de você dialogar e você, né, conviver com essa seleção brasileira é enxergar a realidade. A realidade se torna um conjunto comum, com grandes peças individuais. A aposta é para que uma dessas peças consiga, num lampejo, porque não existe a frequência de grandes jogadas de nenhuma dessas peças, que numa jogada dessa, a frequência vai lá, opa, a exceção. Torça para que uma jogada de exceção. E aí tem umas escolhas de Dorival Júnior, né? Por exemplo, você tem o Estevão e você tem o Lucas Moura no banco. Quem o técnico Dorival Júnior coloca primeiro? O Estevão? Não, coloca o Lucas Moura. Então também tem algumas, né, dessas predileções do Dorival Júnior que tá ali, né, assistindo, torcendo, né? É um torcedor uniformizado de técnico, uma caricatura, né? O Dorival Júnior no caricatura de Zagallo, quando bota aquele casaquinho do Zagallo, e os jogadores, né? Caricaturas ruins de jogadores, de grandes jogadores, né? Forte abraço, tamo junto, um grande abraço aí pra vocês, muito pra melhorar essa seleção aí. Valeu, um abraço.